O Supremo Tribunal Federal negou um novo recurso apresentado pela jornalista Raquel Sheherazade, sacramentando a vitória do SBT na disputa judicial que a apresentadora movia contra a emissora. A decisão foi assinada pelo ministro André Mendonça, que manteve o entendimento de que não houve relação de subordinação entre a âncora e a rede de televisão. No processo, Sheherazade solicitava uma indenização de R$20 milhões. Além do vínculo empregatício, ela buscava a condenação de Silvio Santos por uma postura que considerou machista durante a premiação do Troféu Imprensa. Com a negativa do STF, o caso chega ao fim, consolidando a vitória do canal da família Abravanel nas instâncias superiores. É impossível falar sobre esse desfecho judicial sem olhar para trás e entender quem é Raquel Sheherazade e qual foi o peso da sua trajetória dentro do ecossistema da televisão brasileira. Estamos falando de uma das figuras mais polarizadoras e, ao mesmo tempo, influentes do jornalismo opinativo da última década. Raquel, que é paraibana de João Pessoa, construiu uma carreira sólida na TV Tambaú, afiliada do SBT na Paraíba, onde sua oratória firme e seu estilo direto chamaram a atenção de Silvio Santos. Foi em 2011 que ela foi trazida para São Paulo para assumir a bancada do SBT Brasil. Ali, ela não era apenas uma apresentadora lendo um teleprompter. Ela era uma peça central de uma estratégia de programação que buscava imprimir uma identidade forte ao jornalismo da emissora, algo que até então não era o forte da casa. A trajetória da Raquel é marcada por essa transição brusca da imprensa regional para a vitrine nacional mais assistida por um público fiel ao dono do SBT. Por anos, ela foi o rosto de um editorialismo que dividiu opiniões, ganhando admiradores pela postura combativa e críticos ferozes que questionavam a imparcialidade do formato. Mas para entender esse processo que chegou ao fim agora no STF, precisamos lembrar do que aconteceu nos bastidores. A relação entre Raquel e o SBT, que começou como uma lua de mel profissional, foi se deteriorando conforme o clima político do país mudava e as diretrizes editoriais da emissora sofriam pressões externas e internas. O contrato de prestação de serviços, que virou o pivô de toda essa disputa judicial, era o modelo que o SBT adotava com seus principais nomes, mas para a jornalista, aquele formato escondia o que ela entendia ser, na prática, um vínculo empregatício pleno, com subordinação, horários e cobranças típicas de um CLT, sem os direitos trabalhistas assegurados. O ponto de ruptura que muitos relembram quando se fala desse caso, teve um capítulo emblemático no Troféu Imprensa. Aquele episódio em que Silvio Santos, com seu estilo tradicional e muitas vezes controverso de conduzir programas de auditório, fez comentários sobre a atuação dela. É um recorte perfeito de uma era da televisão que aos poucos começou a ser questionada. Para Raquel, aquilo foi a gota d'água, um momento em que a figura do patrão e a figura do comunicador se confundiram de uma forma que ela considerou ofensiva e desrespeitosa. Aquilo não foi apenas uma desavença de bastidor, foi o estupim de uma tensão que já vinha sendo alimentada por censuras prévias que ela alegou ter sofrido em seus comentários ao vivo. Ela saiu do SBT em 2020 em meio a uma pandemia, e o processo que ela abriu logo em seguida foi visto por muitos especialistas em direito do trabalho como um teste para as relações modernas de contratação de talentos na mídia brasileira. O pedido de R$20 milhões envolvia não apenas o reconhecimento do vínculo, mas também danos morais pela postura pública do dono da emissora. Ao longo desses anos, vimos o caso passar por instâncias inferiores com vitórias e derrotas para ambos os lados, até chegar ao Supremo Tribunal Federal, onde o ministro André Mendonça deu a palavra final. A decisão que nega o recurso de Raquel valida a tese de que, sob o contrato assinado, não havia a subordinação característica do regime seletista. Isso é um marco, não apenas para o SBT, que se protege de um passivo trabalhista milionário, mas para toda a indústria. O que mudou de lá para cá? Bom, a Raquel Sheherazade se reinventou. Depois do SBT, ela passou por um período de ostracismo midiático que ela mesma narrou em entrevistas, até ressurgir em A Fazenda, reality show da Record, onde mostrou uma faceta totalmente diferente do público que a conhecia apenas como a âncora sisuda do SBT Brasil. Ela provou que tem carisma, que consegue se conectar com o entretenimento e que sua voz, independente do canal, ainda arrasta multidões. Na minha visão, o que esse momento representa é o fechamento definitivo de um ciclo. A Raquel de 2024 é muito diferente da Raquel que chegou a São Paulo em 2011. Ela hoje navega pelo mundo digital, pelo entretenimento e por uma comunicação muito mais horizontal. Já a televisão brasileira, por outro lado, continua lidando com esses fantasmas da transição entre modelos de contratação.
Eu particularmente acho que, independentemente do resultado jurídico, esse processo deixou cicatrizes e lições valiosas. A justiça brasileira, ao decidir dessa forma, reforça a autonomia dos contratos de prestação de serviços, mas não apaga o fato de que, na prática, a relação entre emissoras e apresentadores famosos sempre será um terreno pantanoso. É um choque entre a cultura corporativa de uma emissora familiar e a necessidade de proteção profissional de um comunicador que está na linha de frente todos os dias. Olhando para o cenário geral, esse desfecho no STF acaba protegendo o SBT de uma jurisprudência que poderia ser catastrófica para a emissora, mas também coloca um ponto final em uma das histórias mais tensas dos bastidores da TV aberta recente. A Raquel, no fim das contas, saiu mais forte e mais independente. Ela não é mais a âncora que precisa de uma bancada para dar opinião. Ela se tornou uma marca própria, algo que talvez nem o SBT nem ela pudessem prever no início daquela contratação. Isso mostra que a televisão, como a conhecemos, está perdendo o poder de definir o destino dos seus profissionais. Hoje, o talento tem voz própria e capacidade de se mover, mesmo quando os tribunais não dão ganho de causa. É um caso que vai ser estudado por anos, tanto nas faculdades de direito quanto nas de jornalismo, como um exemplo claro de como os tempos mudaram. A derrota judicial dela é um fato, mas a trajetória de superação e a construção da sua nova imagem pública, a meu ver, são o que realmente ficam para a história. O SBT venceu no papel, mas a Raquel venceu na reinvenção. O jogo virou e o público, que sempre foi o juiz final, parece ter aceitado muito bem essa nova fase dela, mostrando que na era da comunicação digital, o prestígio profissional vai muito além de uma decisão de tribunal. O encerramento desse processo, embora traga um gosto amargo para a jornalista pela perda financeira, abre caminho para que ela siga seu caminho sem as amarras do passado, enquanto a emissora mantém o seu modelo, porém, sob os olhos atentos de um mercado que aprendeu muito com essa disputa. Olha, legal, hein? Legal que você assistiu o vídeo. Bom, eu não apareço nos vídeos, mas sou eu quem construo e administro esse canal e estou precisando da sua ajuda como inscrito. Aqui não se posta dancinha, aqui não se posta coisas fúteis, são notícias. Independente se é a notícia do Bruno Marquezine, ou do Bolsonaro, ou da novela, ou do esporte, ou da política, ou de outros países, mas é o que está acontecendo no momento, entendeu? Tem muita coisa acontecendo, né? E você fica informado. Então, se inscreve. Me ajuda aí, gente. Poxa, é tão difícil às vezes conseguir um inscrito. Às vezes você tem um canal com 1000 visualizações em um vídeo, 2 inscritos. Vamos mudar essa história, me ajude. Não custa nada, é um dedinho, ó. Um dedinho. Imagina se fosse você que estivesse pedindo um like e uma inscrição. Você ia querer, não ia? Então me ajuda aí, por favor, tá? Eu fico muito satisfeito quando eu recebo a notificação de que alguém se inscreveu aqui. Obrigado, hein?